Mais um encontro do nosso provérbio do dia, é o momento de sermos desafiados pela palavra de Deus com conselhos sábios e práticos para o nosso dia a dia. Nós também vamos ter logo um e-book sobre o devocional do provérbio do dia, onde você vai ter ali as orientações de como fazer o seu devocional, uma breve explicação do capítulo, e logo a gente vai estar colocando o link para você poder adquirir o seu provérbio do dia também em e-book, em formato PDF. Você teria coragem de pegar um pedaço de pau, madeira, e dar na cabeça, nas costas de alguém, com a intenção de machucar e de ferir essa pessoa? Você teria coragem de fazer isso? O provérbio de hoje vai falar que muitas vezes nós fazemos algo parecido, mas não com um pedaço de pau, com aquilo que nós falamos, com a nossa linguagem, com as nossas palavras. E olhando para esse versículo, eu vi uma expressão que é a expressão que a gente tem que se recusar a usar uma linguagem assassina. Olha que forte isso. E esse texto de Provérbios 25:18 fala sobre essa linguagem assassina, que não deve existir em nossos lábios. Olha o que diz o texto: mentir a respeito de uma outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, como feri-la com uma espada, ou como atingi-la com uma flecha afiada. Vamos ver numa outra tradução esse mesmo texto? Malho, espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. E há uma outra tradução que diz o seguinte, esse versículo 18. Você pode olhar aí na tradução que você tem na sua casa. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, quanto um porrete ou quanto uma flecha afiada. Contar mentiras sobre os outros é tão prejudicial quanto acertá-los com um machado, ou feri-los com uma espada, ou atirar-lhes uma flecha afiada. Contar mentiras sobre alguém é assassinato de caráter, é um ataque espiritual, é algo que não deve existir em nossos lábios, em nossas vidas. Embora as fofocas no ambiente de escritório, no ambiente de trabalho, na vizinhança, na própria igreja seja comumente praticado, nós precisamos entender que essa prática nem sempre é medida pelas consequências. Quem faz isso não mede as consequências do que essa fofoca pode causar. E segundo esse texto, é como ferir a pessoa com um porrete e um pedaço de pau dado bem forte nela. E a gente acha que é só uma palavra, só o que a gente está falando, não vai machucar, não vai ferir. Esse texto está falando que Deus condena tal prática. Deus condena essa prática. Talvez a gente jamais pensaria em cortar uma pessoa com machado. No entanto, diz aqui que mesmo a gente não imaginando, a gente ferindo uma pessoa com uma espada ou com uma flecha, nós muitas vezes, com a forma como falamos, podemos prejudicar a reputação, limitar as oportunidades das outras pessoas ou fechar os potenciais relacionamentos que poderíamos ter com ela por conta daquilo que a gente fala, das mentiras que lançamos. Que nós possamos usar o nosso discurso para abençoar e não para morder a isca, para mentir sobre outra pessoa. Nessa quarta-feira somos desafiados a viver esse texto do versículo 18. E talvez a nossa oração hoje seja: Pai, perdoa-me pelos pecados do exagero, da vanglória, da fofoca, da mentira, que muitas vezes eu permito que saia dos meus lábios. Por não estar na presença da pessoa, eu procuro outros para contar mentiras ou exagerar sobre fatos
que até são verdadeiros, que você peça, Senhor, eu quero falar somente a verdade em amor, em gentileza, em respeito. Eu quero que a minha fala diga somente a verdade. Até porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Que possamos viver longe disso. Que Deus te abençoe. Quarta-feira abençoada.